Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer imenso estar aqui novamente para falar com você desta maravilhosa palavra de Deus. E desta vez quero falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 10. Quero ler o verso 10, 11, 12 e 13. E estaremos abordando aqui sobre o profeta Elias, mais precisamente o Elias para esses dias, o Elias para os dias presentes. E então, isso está nessas escrituras já mencionadas, isso está em alinhamento, em referências em outras escrituras também, como Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 4 e demais escrituras, demais referências. Mas neste vídeo eu apenas estarei lendo esta parte. Vamos então já à leitura. Mateus capítulo 17, versículo 10 a seguir, diz assim: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Elias falara de João Batista. Bem, as escrituras estão lidas e nós vemos aqui que o profeta Elias é o que está aqui em questão nesse instante. Os discípulos, interrogando a Jesus, quiseram saber por que os escribas dizem que é mister. Mister quer dizer necessário. Por que é necessário? Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Os discípulos, então, estavam com vontade de entender, compreender isto. Por que Elias tem que vir primeiro? E Jesus, em resposta, você vai perceber que Jesus dá uma resposta aqui com dupla. A conclusão, inclusive, aqui, então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Bem, então João Batista era o Elias que havia de vir. Então Jesus falou aqui de um Elias que havia de vir, o qual isso cumpriu no ministério de João, mas nós sabemos que Elias tem que vir. Jesus, naquele mesmo instante que estava respondendo a eles, que no caso Elias já havia vindo, Jesus mostrou de um outro Elias, ou seja, do espírito de Elias que haveria de vir. Ou seja, para aquela época, há aproximadamente 2000 anos atrás, então Jesus projetou e mostrou aqui, Ele disse, no verso 11, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então veja, quem é esse Elias que virá primeiro? Mas e quem é o Elias que já veio no verso 12? Mas digo-vos que Elias já veio. Quem vai entender essas coisas? Jesus parece que está jogando com as palavras, mas não é. É o modo como a mensagem de Jesus é transmitida. Então, sempre é desta maneira. Se você não tiver a revelação do Espírito Santo, e essa revelação você não adquire em quatro paredes, não adquire através de diplomas, de certificados, de cursinhos, de nada. Isso é por predestinação. Deus coloca um reconhecedor, ele instala como que um aplicativo reconhecedor de voz em você. Estou falando nesses termos, mas só para compreender. Então o Espírito Santo já coloca por predestinação a predisposição na pessoa, no eleito, na eleita de Deus, para que quando a voz de Deus fale, então você apenas sintoniza e pontua isso com um amém, porque você diz que é a palavra de Deus. Bem, então quem é o Elias que já veio? João Batista, ótimo. E quem é o Elias que haveria de vir? Que para aquela época isso estava para o futuro. Mas nesse instante não tem sentido eu estar aqui falando neste vídeo se isso não trouxer algo das boas novas do Evangelho para nos nutrir nesse instante com o estímulo da revelação. O Elias que haveria de vir já veio também. Então, ele tem vindo nesses dias e eu quero ler para você
o parágrafo 212 da mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus. Está aqui, esse livreto é cópia do sermão, ou seja, é o sermão transliterado, tirado da fita magnética, da gravação em áudio e colocado aqui pela Gravações da Voz de Deus, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Pregado pelo profeta de Deus, William Marion Branham. Parágrafo 212 desta mensagem, o profeta diz aqui, primeiramente eu vou ler essa frase aqui. Agora, temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Maravilha! Então o Elias deste dia, o Elias que haveria de vir, o Elias que havia de vir foi João, mas e o Elias que haveria de vir, que também já veio? Aqui o profeta diz, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Como então? Claro, o Espírito de Cristo tem vindo nesses últimos dias e esse é o Elias que viria primeiro, já veio primeiro. Então o que resta agora? Aguardamos o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. E então, ali nós subiremos e encontraremos com Ele, mas não nesse corpo. Teremos que estar com nossos corpos transformados e os nossos irmãos que dormiram em Cristo, ressuscitados, ambos, os irmãos ressuscitados e os vivos transformados, não estaremos mais nesse corpo de carne e sangue, e sim em um corpo glorificado como o corpo de Jesus. Nesta plataforma de carne, nós não veremos, nós não encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, até que esse processo se complete, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a palavra de Deus vai renovando o nosso entendimento e nós vamos então oferecendo a Deus o nosso culto racional e aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoando-a até o dia de Jesus Cristo. Mas então eu li apenas alguma frase tirada dentro desse parágrafo, eu vou deixar o parágrafo lido na íntegra antes de encerrar. Parágrafo 212 desta mensagem. Agora, ele prometeu isso de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia e o de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, um paralelo entre os dias de Sodoma e Gomorra com esses dias atuais. E então o profeta está dizendo que há um paralelo, você olha para um cenário de Sodoma e Gomorra, olha para o cenário de hoje, eles são idênticos, é como que um replay, a cena se repetindo, e isso então traz Lucas 17:30 em cumprimento. Portanto, o Elias que haveria de vir, que veio nesses dias, é o Senhor Jesus Cristo, nesta forma. E aqui então o profeta vai dizendo, e Elias não foi, reticências, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora, temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. E para ele vir, conforme Mateus 17, ou Lucas 17:30, diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve dois profetas maiores ao mesmo tempo, nunca no mundo, está vendo? Não importa quanto haja reticências, duas cabeças não podem reticências, nem de ser uma cabeça. Deus tem de tomar um homem sob seu controle, está vendo? Há um Deus. Havia Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, um Deus sobre tudo isto, note, e somente usou esses ofícios. Deste modo fez ele com Elias, o espírito de Elias. Ele usou esse espírito, mas o mesmo Deus controlando-o o tempo todo para cumprir sua palavra. Então, que Deus te abençoe. O profeta Irmão Branham deixa claro para nós que não é propriamente o homem e o Elias, nem mesmo era Elias, era Deus.
apenas usando aquele corpo como que um software, um aplicativo que está instalado em um determinado aparelho, e para que aquele aparelho funcione, tem que haver, então, aquele software instalado ali, aquele programa. Então, o homem terreno não realiza nada, é apenas um instrumento nas mãos de Deus, como esse microfone. Ele por si só é mudo, ele não fala, ele não tem voz. Mas quando eu falo aqui atrás desse microfone, essa voz é captada e colocada, então, a serviço. Bem, que Deus te abençoe e que você possa, então, ter a graça de ter dentro de si esta revelação, esta predisposição para pontuar com amém a palavra de Deus. Este é o Elias que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.